em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Vamos ler todos juntos. Quem sabe a gente fica em pé mais uma vez. Vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à leitura bíblica. Vamos ler. Eu leio um versículo e eu peço que os irmãos, de forma responsiva, leiam o versículo seguinte, e assim vamos intercalando. E assim vamos intercalando estes versículos. Diz assim a palavra: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Verso 7. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. 13. Vamos ler de novo, que meio que deu um descompasso aí, né? Verso 13. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Todos juntos? Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados irmãos, terça-feira passada nós começamos um estudo bíblico mostrando 3 conceitos bíblicos. O conceito relativo às dádivas, 3 conceitos relativos às dádivas que Deus nos dá. E quais foram os 3 conceitos? O conceito de alimento, o conceito de semente e o conceito de sementeira. A palavra de Deus nos fala que todas as dádivas que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos alcança, tudo, qualquer coisa que Deus nos dá, tem 2 objetivos. O objetivo de suprir as nossas necessidades, portanto, o alimento em sentido amplo, a roupa, teto, toda a necessidade que necessita, ou toda a necessidade que precisa ser suprida, e aquilo que não é alimento deve ser semente. E nós, então, estudamos um pouquinho sobre isso, e eu sei que diversas pessoas foram impactadas por Deus, por aquilo que nós estudamos na terça-feira passada. E hoje nós vamos nos deter um pouquinho também sobre como aumentar a nossa sementeira, como
nós podemos saber bem administrar, não perder o que é alimento, não perder o que é semente, saber entender, discernir o que é alimento, o que é semente, e isto fará de cada um de nós pessoas prósperas, tanto na vida familiar, na vida emocional, como também na vida espiritual e na vida material. E hoje, meus irmãos, antes de continuar ministrando a palavra de Deus sobre esse assunto, nós vamos servir a Deus com uma oferta. Vamos aplicar isso praticamente. Então, nós vamos ver aqui diversos tipos de semente. Nós vamos estudar uma a uma. Sementes que vão fazer de você pessoa próspera na presença de Deus. Mas nós aprendemos na Bíblia Sagrada que uma das sementes é, aqui como lemos, a oferta para os santos e também para a glória de Deus. E nós vamos então, neste momento, já levantar então uma oferta e você vai entregar os seus dízimos para o Senhor. E eu gostaria que você fizesse isto já dentro desta revelação. Eu não gostaria sinceramente que você hoje oferecesse essa oferta mecanicamente. Porque um dos grandes problemas, irmãos, da vida cristã é tornar as coisas mecânicas. Quando você torna as coisas mecânicas, então você deixa de estar aplicando na sua vida o cristianismo para estar aplicando meramente uma religiosidade. Então, há pessoas, por exemplo, quando agradece o alimento, até brincam, até fazem uma oração, às vezes jocosa, para os outros rirem. Então, isso, irmãos, isto deturpa completamente todo o sentido de uma vida de comunhão com Deus. Então, quando você vai agradecer a Deus, vai orar, você tem que agradecer mesmo. Senão nem agradece, está usando o nome de Deus em vão. É melhor não agradecer, olha o que eu estou dizendo. É melhor não orar antes de comer, aquela oração mecânica, que o nome de Deus está sendo usado em vão. É melhor até não orar, do que orar em vão, orar sem sentimento, usando o nome de Deus em vão. Então é melhor não orar. Se vai orar, ora com sinceridade. E muitas vezes nós ofertamos a Deus não com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então veja, é a alegria que rega a semente da contribuição. Aleluia. O que acontece se você semeia e não rega? Não nasce. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama o que ora com alegria, o que canta com alegria. Imagine se esses músicos vieram aqui hoje e dizem assim: poxa vida, hoje é minha escala. É lá na escala. Ai meu Deus, cumpri a escala. É melhor que nem tivessem vindo. É, melhor que nem tivesse vindo. A pessoa diz assim: hoje é terça-feira, tem que ir lá bater o ponto. Então, não rega com alegria. A nossa comunhão com Deus, a nossa obediência a Deus, tudo tem que ser com alegria. Aleluia, eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Amém? E nós vamos semear agora com alegria. E depois vamos continuar com a mensagem a partir do que falamos na terça-feira passada. Vamos então, vamos orar, vamos pedir isso. Senhor, me dá alegria de cooperar. Me dá alegria, Senhor. Eu quero ter alegria de cooperar para servir a Ti. Alegria de ajudar os santos, alegria de expandir esta obra, alegria
de alcançar novas pessoas. Glórias ao nome de Jesus. Quem sabe você está passando dificuldades, você quem sabe tem aí 50 centavos, mas você vai dizer: Senhor Deus, eu tenho, que eu posso te dar isso, mas eu quero te dar com alegria. O Senhor me dá a oportunidade de participar do pouco que eu tenho, o Senhor me dá a oportunidade. Aquele que tem muito vai dizer: Senhor, que alegria que eu tenho, Senhor, de poder participar dessa grande obra de evangelização, com isso que o Senhor me deu. Agora, a Bíblia diz: não dê por constrangimento, e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A nossa igreja não cobra bênção, a nossa igreja não diz que se você tem que dar dinheiro para ser salvo, para isso. Não, não, porque Deus não trabalha assim. Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia. Não tem dinheiro que possa pagar a Deus. Não tem dinheiro que possa pagar salvação, pagar cura, não. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. A bênção é de graça, a salvação é de graça, tudo é de graça. A cooperação deve ser com alegria. Vamos ficar em pé neste momento e vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a darmos com alegria para a obra do Senhor, a semear com alegria. Você recebeu da parte de Deus alguma coisa você recebeu para alimento, alguma coisa você recebeu para semente. Se você come a semente, o que acontece se você come a semente? Você não vai ter nova colheita. Não vai ter nova colheita. O que acontece se você não come o alimento? Você desfalece, você morre. Então, as duas coisas são necessárias. Aquilo que Deus te dá para alimento, agradeça a Deus e coma. Oh, glória a Deus. O carro que Deus te deu, dá glória a Deus e desfrute. Deus te deu para alimento. Mas aquilo que é semente, é semente. Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, enche as minhas mãos de semente. Pede para Deus isso: Senhor, enche as minhas mãos de semente. Diga assim: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me sabedoria para não comer a semente. Senhor Deus, te agradecemos pela vida dos irmãos. Te agradecemos pela vida de todos os teus servos, de todas as tuas servas que estão aqui, Senhor, que vão cooperar com alegria, Senhor Deus. Ajuda este irmão a ter esta revelação de participação na tua obra, participação na salvação de almas, participação na obra missionária, participação do grande projeto que o Senhor tem na terra, que é a igreja. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocal cantando, a igreja pode sentar. E logo depois continuaremos então falando sobre esta mensagem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos ler a palavra de Deus também em Mateus, no capítulo 13. Já lemos 2 Coríntios 9 e agora vamos também ler Mateus, capítulo 13. Diz assim, verso 3: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Vocês podem me acompanhar? Verso 4: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo por o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ler agora o versículo 18. 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando por causa da palavra, logo se escandaliza ou logo tropeça. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este o frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então veja, a palavra de Deus está comparando estes tipos de terras conosco. Então cada um de nós aqui representa um tipo de terra. Quem sabe você é essa terra, esse solo que está à beira do caminho, socado, né? Muita gente pisando. Ou quem sabe você é um solo rochoso, ou quem sabe você é um solo cheio de espinhos, ou quem sabe você é um solo fértil, mas nem tanto, dá 30 por 1. Ou quem sabe você é um solo medianamente fértil, dá 60 por 1. Para cada semente dá 60 grãos a espiga. Ou quem sabe você é um solo super fértil, que dá 100 por 1. É disso que vai depender a tua prosperidade. É de quem você é, de que tipo de solo você é. Tanto na área espiritual, quanto na área material. A semente é a mesma. Então veja, a palavra de Deus diz que Deus dá dádivas para todos. Deus dá chuva para todos. A chuva cai no terreno do bom e do mal. A chuva cai, a semente cai, o sol bate em todos esses tipos de terra. Então, o sol bate no solo à beira do caminho, o sol e a chuva incidem sobre aquela pessoa que é solo rochoso, aquela pessoa que é solo cheio de espinhos, aquela pessoa pouco fértil, medianamente fértil, super fértil. Deus dá dádivas para todos. Deus dá oportunidade para todos. Então, por isso que você vê pessoas que aparentemente tinham tudo para dar errado e dão certo. Porque opções, porque conjunções até mesmo da vida ajudam essa pessoa a ser um desses tipos de solo. E nós vimos aqui, meus irmãos, que existem algumas opções que você pode tomar conforme o tipo de solo que você é, diante da semente que Deus te dá. Então, a primeira coisa que pode acontecer é você ser, então, eu vou repetir um pouco vamos dizer assim, a aula de terça passada, para depois a gente avançar um pouco mais hoje. Então, a primeira opção que acontece com muitas pessoas são as pessoas que são o solo rochoso. Deus abençoa, vem a mensagem da palavra, vem uma oportunidade, vem a bênção de Deus, vem qualquer tipo de bênção de Deus. E vem o maligno, por sua vez, e rouba tudo, tira tudo da pessoa, acaba com a pessoa. A palavra de Deus diz, então, que o problema desse tipo de solo, preste bem atenção aqui, olha só o que a palavra de Deus diz assim: o que cai à beira do caminho são todos os que ouvem
e não compreendem. Então preste atenção aqui. Esse tipo de pessoa, o que faz esse tipo de pessoa? É a cabeça. É uma cabeça que não compreende as coisas. É uma cabeça fechada. É uma cabeça que ouve de um lado e a mensagem sai de outro. Não consegue compreender. Então veja, essas pessoas que têm a mente fechada, que têm uma rigidez mental, aquilo, vamos chamar rigidez mental, aquilo que na linguagem popular chamam de cabeçudo, não entra na cabeça as coisas. Então, em diversas áreas da vida dele, não é só na área espiritual, não entra. Ele é rígido. Alguns podem chamar essa pessoa de soberba, mas muitas vezes é que a mente dele é fechada. Então, estas pessoas, diz a Bíblia Sagrada, vem a oportunidade para ele e vem o diabo e tira. O maligno arrebata. E ele perde a oportunidade. Agora, por que as pessoas não compreendem? Existem algumas razões. A primeira razão, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Todos leem, por favor, 2 Coríntios 4, 4. 1, 2, 3. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que muitas pessoas, o Deus deste século, o diabo, cega o entendimento daquela pessoa. De que maneira o diabo cega o entendimento das pessoas? Por meio de mensagens, por meio de influências, por meio de uma própria ação espiritual, que atinge o espírito da pessoa. O que nos dá discernimento das coisas espirituais é o nosso espírito. Então, por isto que quando nós oramos por almas, quando estamos orando aqui por almas, não estamos orando meramente de uma forma mecânica, não. Esta oração por almas que a gente faz tem este resultado e tem este objetivo, de que esta, vamos dizer assim, esta tranqueira, esta cegueira, esta obtusidade na pessoa seja rompida. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que o que impede as pessoas de compreender, e isso permite que o diabo venha agir, é esta cegueira. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos fala num versículo que traz algumas razões, e nós vamos ler esse versículo, é incrível, versículos 17, 18 a 19 de Efésios 4. Efésios 4, 17, 18 e 19. Nós vamos ler esses versículos, você vai ver que fantástica lição a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Todos juntos, vamos lá? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa do quê? Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez e cometeram toda sorte de impureza. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo a ação do diabo. Segundo lugar, a ignorância de uma mente, a impossibilidade de uma mente de raciocinar, de pensar. Aqui o apóstolo fala sobre dureza de coração. Essa palavra dureza é a palavra grega poroses. O que é poroses? Poroses é quando se cria um calo.
Quando se cria um calo na mão, um calo no pé, então aquele calo torna aquilo ali insensível, aquela parte ali. Você pega uma agulha, por exemplo, e crava lá aquela pele morta do calo, você não sente, certo? A gente não sente, aquela parte ali não sente, pode cravar uma agulha, não sente. Então a Bíblia está dizendo que a mente de uma pessoa, o diabo trabalha de uma forma tal, e aqui nós vamos ver algumas formas pelas quais o inimigo trabalha, para embrutecer a mente das pessoas. Porque, veja, quando o diabo consegue embrutecer a mente de uma pessoa, o objetivo dele é fazer com que a pessoa não creia em Deus. O objetivo final do diabo é isto, é impedir a compreensão da palavra de Deus. Só que nesse roldão, a pessoa vai ter dificuldade de compreender qualquer coisa. Não vai ser só a palavra de Deus. O objetivo do diabo é aquele. Mas vem os efeitos colaterais disto. Então veja, hoje, meus irmãos, a maior parte das pessoas no Brasil, por exemplo, são analfabetos funcionais. São pessoas que às vezes têm uma faculdade. Ele tem uma faculdade, ele lê um texto e não consegue entender o que está lendo. Aí pega um irmão lá, que tem só terceiro ano. Chega aquele irmãozinho lá, terceiro ano primário, com 75 anos, se criou lá na roça, lá no fundo do campo do Zé Tiago. Aquele irmão lê a palavra e explica, está explicando. Não sabe falar muito bem português, mas tem uma mente aberta. Ele lê um texto e sabe explicar o texto. Agora veja, o que o diabo faz? O que o mundo faz? Começa destruindo as crianças. Então veja, o que acontece com uma criança? Uma criança que com 5, 6 anos de idade os pais já dão um celular. A mente desta criança vai ser uma mente aberta para a leitura, para a compreensão, ou vai ser essa mente obtusa, essa mente porose, essa mente com uma pele? Que tipo de mente vai ser? Poroses. Ele já começa a se criar sem compreensão, sem capacidade de raciocínio. Eu lembro, quando eu era bem pequeno, comecei a ler rápido e cedo, com 3 anos, 4 anos já comecei a ler. Então eu queria ler muita coisa. E naquele tempo tinha a revista em quadrinhos, tinha o tal de gibi. Vocês nem sabem o que é gibi, naquele tempo era gibi. E a mãe dizia assim: tu não vai ler gibi, guri. Não vai ler gibi, porque tu vai ver muita gravura. Tu tem que aprender a ler uma coisa e imaginar aquilo e criar na tua mente todo aquele cenário. Eu tinha 5, 6 anos de idade. E a mãe já estava me ensinando isso. Então qual foi o resultado? Com 15 anos eu já estava entrando na Universidade Federal. Com 20 anos já era advogado. Por que isto? Porque a minha mãe soube lavrar a terra. A minha mãe soube lavrar a terra. Agora o que acontece com muitas famílias? A família, em vez de lavrar a terra daquela criança, deixa na beira do caminho. E todo mundo começa a pisar naquela terra, pisa, vai ficando endurecida. Difícil compreensão, não consegue raciocinar. Isso é científico, isso não é nem bíblico, isso é científico. Estou falando aqui de ciência agora. Mostrando que a Bíblia, embora seja um livro de revelação espiritual, ela nos traz conceitos
que hoje a ciência diz que isto aqui condiz com a verdadeira ciência. Então veja, como é que você está preparando esta terrinha aqui dos teus filhos? Aleluia. Eu vejo aqui, irmãos, eu estou falando aqui com vocês e estou vendo aqui muitos jovens aqui, que são filhos de famílias que acreditaram nisto. E eu estou vendo aqui jovens, já com sua família, curso superior, boa profissão, bom salário, crescendo na vida, sendo abençoados por Deus, famílias pobres. Estou vendo aqui, podia dizer o nome de alguns. Famílias pobres, mas que souberam aproveitar as dádivas de Deus. E isto vale em todos os aspectos da vida, em todas as áreas da vida. Agora veja, uma criança, um adolescente, se cria sendo pisado na beira do caminho. E passa tudo ali, entra tudo. Naquela casa entra tudo, entra a tropa dos romanos, dos gregos, e vai pisando. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Agora veja, pastor Humberto, mas eu não posso voltar no tempo. Coitado do meu pai, coitado da minha mãe, não tinha conhecimento. O que eu faço, pastor Humberto? O que eu faço? O Espírito Santo está aqui, começa a ler, começa a orar, começa a falar com Deus. Oh, glórias a Deus. Começa a ler a Bíblia, começa a ler livros. Não pense somente em tirar um diploma, um certificado lá no EJA, não. Você tem que aprender a pensar, você tem que aprender a ler. Comece a ler, até entender. Glória a Deus. Pegue a Bíblia Sagrada e lê um texto 2, 3, 4, 5 vezes, até você conseguir explicar o que você lê. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lê a Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia. Lê ali um texto, lê 1, 2, 3, até você conseguir ir para frente do espelho, e você vai explicar para você mesmo o que você leu. Aleluia. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer assim? Seja sincero comigo. Quantos já ouviram alguém dizer assim: eu não adianta ler a Bíblia porque eu leio e não entendo nada? Quem já ouviu, levante a mão. É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está falando. Então veja, irmãos, a maior parte da população, infelizmente a maior parte, se nós fizéssemos uma pirâmide, nós veríamos que a parte lá de cima da pirâmide tem esta compreensão mental, entende as coisas de uma forma racional. Oh, glórias a Deus. E Jesus está falando sobre isto. Agora, em terceiro lugar, vamos ver o que Jesus nos fala. Jesus nos fala sobre o domínio das emoções. Então, quem é esse tipo de solo dominado pelas emoções? É aquele solo que a Bíblia diz que tem pouca terra. Então, à beira do caminho, o solo lá socado na beira do caminho, não compreende. Foi socado, foi maltratado,
Agora, diz a Bíblia Sagrada que o solo rochoso, que tem pouca terra, são as pessoas dominadas pela emoção. Então veja, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, este solo que tem pouca terra, ele recebe a semente com alegria. Ele entende até, ele compreende, e diz a Bíblia, recebe com alegria, recebe com emoção, se emociona, se alegra, contente. Pessoa inteligente, capta ligeiro a coisa. Mas diz a Bíblia Sagrada que este tipo de pessoa dominado pela emoção, diz a Bíblia que quando chega a luta, quando chega a oposição, logo ele dá para trás, se desvia, para de buscar Deus. Se é lá na empresa dele, vamos agora trazer para o plano material. Deus abençoa aquela pessoa, Deus dá uma empresa para ele, e ele fica naquela alegria e dá testemunho, irmão, Deus me deu uma empresa. Vem a primeira luta, ele pega o empregado roubando, por exemplo, desmorona. Alegre, Deus me deu um emprego, Deus me deu emprego, oh, glória a Deus. Aí pega um chefe lá complicado. Ei, pastor, não dá. Mas por quê? Luta, pastor. O diabo se lançou, acho que não era de Deus. E aquilo que Deus deu para ele foi embora, porque ele é dominado pelas emoções. Foi Deus que deu. Deus está dizendo, rapaz, olha o que eu estou fazendo para ti. Mulher, olha o que eu estou fazendo para ti, mulher. Mas ela não consegue olhar para a semente, ela não consegue ver que nasceu, ela não consegue ver que Deus está naquele negócio, só consegue olhar para a luta, só consegue olhar para o problema. E a tristeza e a angústia dele é diretamente proporcional, ou inversamente proporcional, melhor, à alegria que ele teve. O senhor sabe aquele tipo de gente, irmão Maurício, que diz assim, eu tive duas alegrias, alegria quando eu comprei e alegria quando vendi. Duas alegrias, quando recebi o emprego e quando me demitiram. Domínio das emoções. Pessoa que não tem raiz, que não tem firmeza. É por isso, meus queridos irmãos, que nesta pirâmide, pega na igreja, por exemplo, essa pirâmide vai funcionar assim também. A maior parte das pessoas, ou boa parte das pessoas, estão numa vida espiritual de altos e baixos. Quem são aquelas pessoas que se firmam em Deus? Não são, infelizmente, não é a maioria. Por quê? Porque a maioria da população está dominada pelas emoções. Que as coisas só quando os alegra. Quando tem que negar, quando tem que renunciar. Então, o que Jesus disse? Vem aqui, faz favor, irmão. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então veja, negar-se a si mesmo, meu irmão, dá alegria ou não? Não. Levanta a dopamina ou não? Abaixa. Tirar o grão da boca para guardar para a semente, aumenta a dopamina ou baixa a dopamina? Abaixa, baixa. Renuncia. Então é por isso, irmãos, que a minoria progride.
É por isso que a minoria avança. É por isso que a minoria, infelizmente, porque a maior parte das pessoas só quer esta alegria de receber o grão. Recebeu o grão, fica alegre. Vem a oposição, desiste. Vem a perseguição, desiste. Vem a luta, desiste. Não quer essa parte. Vamos jejuar. Ah, Jesus já jejuou por mim, não preciso jejuar. Hoje, meus irmãos, olha só, meus irmãos, olha só o que aconteceu hoje. Eu estava do lado do irmão Maurício, não é? E nós tivemos que dar uma volta para resolver um problema. E aí, eu consultei ali alguma coisa na inteligência artificial e me esqueci de desligar. E aí eu falei um negócio lá e a inteligência artificial do celular falou, deu uma resposta. E eu achei, a gente começou a rir, e eu comecei então a falar com a inteligência artificial. Eu disse assim para a inteligência artificial: olha, eu estou apavorado. Eu estou apavorado porque eu tenho que pregar hoje à noite. Eu tenho que chegar em casa e orar. Eu tenho que chegar em casa e buscar Deus. Sabe o que a inteligência artificial falou para mim? Disse assim: não te preocupa. Olha só. Não te preocupa. Deus te entende. Ora 2 minutinhos e vai dar tudo certo. Mas que loucura isso aqui. É loucura artificial isso, não é inteligência artificial, isso é loucura. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então veja, olha o que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 73, verso 21 e 22. Olha que pancada. Olha que pancada no domingo das emoções são estes 2 versículos. Todos juntos, 1, 2, 3. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Vamos repetir? Lê de novo, vamos ler de novo? Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Olha só, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, ó: o coração foi tomado de amargura, ou as entranhas estão comovidas. Qual o resultado disto? Do domínio, pessoa dominada pelas emoções. O que acontece? 22. Eu estava embrutecido. O que é embrutecido? É como um bruto. O que é um bruto? É um animal. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional diante de ti. É isso que o diabo quer fazer, irmão Maurício. O solo à beira do caminho, o diabo vai lá e arrebata. Este outro tipo de solo com pouca terra, é ele mesmo que se destrói. Não precisa nem o diabo. Não precisa nem o diabo. É a pessoa mesmo que se destrói. Se torna como irracional.
e perde as dádivas de Deus. Não compreende. Deus está dando para ele e está murmurando. Deus está dando o caminho e está murmurando. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não era assim o povo de Israel? Era assim o povo de Israel, não? Sim ou não? Veja, Deus disse assim para eles, lá em Cades Barneia. Eles chegaram em Cades Barneia, Deus disse assim: entrem na terra. Entrem, a terra é de vocês. Terra que mana leite e mel. Eles foram, viram a terra, disseram: verdade, Deus estava dando. Dádiva de Deus. Dois, Josué e Caleb disseram: a terra é nossa. Aleluia! A terra é nossa! Mas os outros foram afetados nas suas emoções. A Bíblia diz que as entranhas deles se comoveram e disseram: não dá. As muralhas tocam no céu. Olha só, irmão. A emoção faz uma muralha de 7 metros parecer que está tocando as nuvens. E disseram assim: nós nos sentimos diante deles como gafanhotos. E perderam. Morreu todo mundo no deserto, menos os dois, menos Josué e Caleb. Deus deu para eles o grão ou não deu? Deu. Eles podem se queixar, toda aquela geração pode se queixar que Deus não deu grão? Não. Mas quando deu o grão, eles só quiseram comer. E reclamando: Senhor, nós queremos melão do Egito, alho do Egito, cebola do Egito e não sei o que do Egito. E Deus dizendo: pegue o que eu dei para vocês, plantem. Qual era a semente? Era aquela guerra, era avançar. Alguns deles iriam perecer, sim ou não? Alguns deles iriam perecer? Pergunto para vocês: se o povo de Israel, ali em Cades Barneia, aceitasse a proposta de Deus e tomasse a terra que Deus estava dando, alguns deles iriam perecer? Alguns deles iriam perecer? Sim, claro. Mas o que seriam os que iriam perecer? Seriam a semente. Aqueles seriam a semente. Aleluia. Para todo o povo. Mas porque nenhum quis ser semente, morreram todos. Você não quer abrir mão da carne, não quer abrir mão do mundo. Você quer ser crente com as coisas do Egito. Você quer ser crente sem abrir mão do que Deus exige. E por isso você nunca avança. Quanto tempo você está na presença de Deus? Deus querendo te abençoar. Deus querendo te abençoar. E você não quer pagar o preço da semente. Meu Deus do céu, eu ia dar só uma introdução para avançar. Fiquei na terça passada. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia.
eu pergunto, você quer graça de Deus, força de Deus? Força de Deus para renunciar e pegar semente. Olha aqui. Atenção aqui. Quantas horas por dia Deus te dá? Quantas horas por dia Deus te dá? 24. Dessas 24, você tem que tirar o teu alimento. Mas dessas 24, você tem que tirar a tua semente. Qual é a semente que você dá para Deus? Semente de oração, meditação, semente no campo espiritual. Vamos avante. Qual é a semente que você dá de, olha aqui, de estudo? De estudo. Estudar. Hoje eu estava falando com um irmão, e esse irmão dizendo assim, pastor Humberto, o meu filho é pintor. Meu filho é pintor. O senhor não imagina como ele está crescendo. Mas o meu filho, ele aproveita tudo que é curso. Tem um curso de pintura e tal, ele vai lá e faz. Pastor, mas para ser pintor precisa de curso. Depende do pintor. O que está contente só em comer tudo, o grãozinho que Deus dá, ele vai continuar daqui a 30 anos sendo o mesmo pintor de hoje. Mas aquele que tirou tempo para estudar novas técnicas, novos materiais, aquela semente começa a frutificar. Porque ele não gastou. Agora, tem gente, irmão, que gasta o dia inteiro aqui, ó. Só no celular. Vamos pegar um outro exemplo. Imagine, meu irmão, você vende, esse irmão aqui, ele é empresário, tem uma empresa, tem algumas empresas. Imagine lá, numa das suas lojas, você vende. Aí veja, você pode simplesmente vender pensando no seu alimento. Aí você vai comer todo o grão, mas você pode vender pensando na semente. Se você é um pintor, você é um pedreiro, você é um marceneiro, você pode pensar assim, ver o cliente assim, eu vou comer todo o alimento que eu puder extrair desse camarada aí. Ele está pensando só no alimento. Agora imagine, irmão Maurício, a pessoa que olha um cliente e diz assim, eu vou semear em ti, porque eu não quero você cliente só para uma venda. Eu não te quero cliente só para hoje, não. Eu quero que quando você for pintar a tua casa, daqui a 4 anos, você se lembre de mim. Mas não é assim que as pessoas pensam. Você pode vender lá uma mercadoria por R$50. Mas você pode fazer assim, ó, eu vou fazer publicidade passiva. Eu vou, em vez de vender essa mercadoria por 50, eu vou vender por 40. Eu vou ganhar um lucro bem pequeno, mas eu vou formar uma carteira de clientes. Irmãos, isso é um princípio divino, que vale na área espiritual, vale para a oração, vale para o jejum, mas vale também para o teu negócio, porque o que está na Bíblia, irmão, isso aqui é princípio de Deus, isso aqui dá certo em qualquer lugar, não é só na vida espiritual. Eu vou dar um testemunho para encerrar a mensagem de um dos nossos irmãos, um irmão jovem ainda. Esse irmão não é aqui de Porto Alegre, é da nossa igreja, mas daqui. Esse irmão está milionário.
Mas como é que explodiu o negócio dele? O negócio dele explodiu quando um empresário de um outro lugar contratou a empresa dele. Contratou a empresa dele para fazer um negócio lá. Não vou dizer que negócio é para não entregar o irmão. E esse irmão foi lá, fez o negócio e começou a prestar aquele serviço. Um negócio grande. E esse empresário começou a apertar ele. Começou a apertar ele. E ele entrou numa luta. Mas ele disse que ele foi para a oração. E Deus disse assim para ele: esse negócio não é para tu comer dele. Este negócio é para tu fazer semente. É só semente. Pois o homem gostou tanto do que ele fez, que indicou ele para todos os empresários do ramo de toda uma região de um estado e do Brasil. Hoje esse irmão não dá conta. Hoje a sua empresa é gigantesca. Eu já estive lá na empresa orando com ele, numa dessas minhas viagens. Aleluia, porque ele entendeu o princípio divino. De semente. Então, quem sabe você diz assim: pastor, eu vou perder meu tempo orando 1 hora por dia. Meu querido, como é que você avalia as coisas? Você avalia só aquilo que você come? Você não entende que Deus está te mostrando o caminho que somente uma pequena parcela da população entendeu? Mas Jesus, Deus está dizendo para todos nós, para todos vocês, a Bíblia está sendo, faz 2000 anos que a Bíblia está falando isso, faz 3000 anos que a Bíblia está falando isso. Glória a Deus. Vamos orar? O que você precisa então de Deus? Sabedoria. A Bíblia diz que a ignorância me faz perder a semente. As emoções, a mente fechada, a mente rígida, que pensa só naquele ponto que ela consegue enxergar aqui. A Bíblia diz que isto me faz estar na presença de Deus como irracional. Deus dizendo: eu quero te abençoar, cara. Vamos usar essa expressão popular. Quero te abençoar. Mas tu tem que semear, homem. Me obedece. Vem para a minha presença. Medita na minha palavra. Quem quer isso de Deus? Eu quero. Se você quer ajuda de oração, se você quer que Deus te toque, abra a tua mente, faça uma obra tremenda na sua vida hoje. Então saia do seu lugar e venha aqui e peça: Senhor, me ajuda, eu quero começar a semear. Eu quero entender, Deus, que eu não posso comer tudo que é grão, que vem na minha mão. Eu não posso comer todo o tempo que vem na minha mão. Quando eu chegar na minha mão, primeira coisa, eu tenho que separar a semente. Eu tenho que separar a semente, tenho que ter sabedoria do céu.
Imagine se todos vocês, irmãos, ao se levantarem, ao se acordarem, disserem assim: eu vou separar a semente do dia, eu vou tirar um tempo de oração, eu vou me levantar então um pouco mais cedo, fazer alguma coisa, eu vou separar a semente. Eu vou separar a semente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ser uma terra boa, uma terra com a mente preparada, uma mente aberta, uma mente que sabe ler, que sabe entender, uma mente que sabe buscar Deus. Eu não posso estar como um embrutecido na presença de Deus, Deus falando, eu não estou entendendo nada. Eu não posso ser assim. Aleluia. Eu não posso estar na presença de Deus como embrutecido, dominado pelas minhas emoções. Deus falando, Deus mostrando, eu não entendo nada. Porque as entranhas se me comoveram, o coração está amargurado. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Relobasti frasto rocroste rebachanta raclanda rabachai. Nós vamos orar agora. Vamos clamar a Deus agora. Deus vai fazer algo grande aqui hoje. Algo grande. Deus vai mudar a história de pessoas. Deus vai começar a mudar a história de negócios, a história profissional, a história espiritual, a história familiar. Deus vai começar a abrir portas grandes. Deus quer fazer isto. Ele quer que você receba a revelação. Não adianta eu só falar e a tua mente está aí fechada, não. O Espírito Santo tem que abrir, você tem que abrir o coração para o Espírito de Deus entrar aí e implantar esta revelação na tua vida. Vamos aproveitar que o Senhor já está aqui na frente, irmão. O Senhor vai dirigir essa oração. Por favor. A igreja orando agora. Aleluia. Santo Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, após a Tua palavra, Senhor, ter sido ministrada, não somente, Senhor, aos nossos ouvidos físicos, Senhor, mas sim a nossa mente, ao nosso espírito e a nossa alma, Senhor, aleluia, como foi, Senhor, ministrado. Agora há pouco, Senhor, no fim de semana, uma passagem, um trecho bíblico, Senhor, onde um rapaz, um menino, Senhor, em um momento onde uma multidão estava assentada ouvindo Jesus ministrar a sua palavra, era 5.000 homens e calcula-se que aproximadamente 20.000 pessoas estavam presentes ouvindo o mestre. Um rapaz só entregou aos discípulos aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. A pergunta que fica, será que ninguém mais naquela multidão de 5.000 homens, quem sabe 20.000 pessoas, somente aquele moço, aquele rapaz tinha algo para oferecer para Jesus? Somente ele, ou as outras pessoas também tinham alguma coisa e não ofereceram a semente? Após entregar aos discípulos, os discípulos entregaram nas suas mãos e o Senhor abençoou, multiplicou
multiplicou, entregou novamente para os discípulos, e os discípulos a multidão, e todo o povo foi saciado. Aleluia, que nós possamos, Senhor, ter, que a nossa terra, Senhor, seja a terra frutífera, quer seja que dê 1 para 30, 1 para 60, ou 1 para 100, que bom que seria todos 1 para 100, mas que a tua palavra possa, Senhor, surtir efeito na nossa vida, na nossa terra, no nosso coração, no nosso espírito, Deus, e que possamos, Senhor, materializar esta fé, conforme está escrito em Tiago, que a fé sem obras, por si só ela é morta, que nós possamos, Senhor, praticar a tua palavra, não somente ouvir, e daqui a pouco ali no estacionamento, o maligno vem e arrebata essa semente, que nós tenhamos vigilância, ou quem sabe o maligno não consegue no estacionamento, na primeira quadra, na segunda sinaleira, ou quem sabe em casa, no trabalho, não sei, mas que possamos guardar a tua palavra. Deus, nós te pedimos, Senhor, com a tua bênção, que nós possamos produzir, Senhor, entender, quebra as barreiras, as fortalezas da mente, fortalezas dos pensamentos. A tua palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando em nós sofismas e levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, que possamos ouvir a tua palavra e obedecer a mesma. A tua palavra também diz que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, a qual veio os ventos, o mar, a chuva, bateu de ímpeto contra aquela casa e ela permaneceu firme. E aquele que ouve as tuas palavras e não põe em prática é semelhante ao homem que também trabalhou, que também edificou uma casa, mas só que sobre areia, Deus, e as mesmas dificuldades que veio para um, também veio para o outro. A diferença foi o resultado final, que uma casa caiu e a outra permaneceu. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar revelação do teu Espírito, mudança de vida, Senhor. Muda as vidas, Deus, mudança de vida, Senhor, mudança de vida, que o teu Espírito Santo entre nesta vida, que o teu Espírito Santo abra a mente desta vida, que o teu Espírito Santo rompa com a cegueira de entendimento lançada pelo Deus deste século na mente deste homem, desta mulher, que não consegue entender a tua palavra, que não consegue entender as coisas dos céus, que não consegue entender as tuas dádivas, que não consegue compreender, não consegue ver o teu mover, a ação do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, trabalha nas vidas agora. Em nome de Jesus, Senhor, rompe, Senhor, com este calo, rompe, Senhor, com esta porose, rompe com esta dureza. Tamandarara chorebada gadara barala reclara barara shaya rolera barala catelere berele store berecanda ralara chote cantolore barabacanda la magaya. Deus, muda a história, Senhor, muda a história de muitos crentes, muda a história de muitas famílias, muda a história de congregações, muda a história de obreiros.
Aleluia, ajuda, Senhor. Abre esta revelação. Abre a mente, Senhor, inculca na mente deste irmão a entender, Senhor, que das 24 horas que o Senhor dá por dia, nós temos que tirar um tempo para a semente, para Ti, para a Tua palavra, para a comunhão contigo, para coisas que vão se refletir lá na frente. Senhor, começa agora a dar, Senhor. Põe nas mãos de cada um chave, Senhor, esta chave, Senhor, que vai mudar a vida, vai mudar a história. Abre a mente, eu te peço, abre a mente, Senhor. Abre a mente das pessoas para que compreendam, para que entendam. Pelo Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo faz isto, o Teu Espírito tem este poder convencedor, o Teu Espírito tem este poder de fazer com que uma pessoa que até um minuto atrás não entendia nada, passe a entender tudo. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus próprios discípulos estavam com esta obtusidade, e diz a Tua palavra que quando o Senhor falou, diz assim, abriram-se-lhe então os olhos. Faz este milagre, eu te peço. Que as pessoas compreendam o valor da santidade, o valor da santificação, o valor da renúncia, o valor da cruz, o valor da semente. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique no seu lugar, por favor, e diga assim: Deus, aqui está minha mão aberta. Abra sua mão para Deus, simbolicamente isto. Aqui está minha mão aberta, Senhor. Diga, Senhor, aqui está minha mão aberta, para receber de Ti o grão. Ajuda-me a deste grão eu fazer semente do meu tempo, de tudo que o Senhor me dá, que eu saiba pelo Teu Espírito Santo fazer semente. Labando ricachanta rabastura bacanta lagarachai. O rabacando rojo racharro que caramagala cambarastura baracanda cantorosturi. Rabarala rachila raclita hurabacara balarastura bacatarai. Reste rebaquetero que tandara barachala bacantalarai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, você que ainda não é crente, que está nos visitando hoje, e gostaria que a gente continuasse orando por você, dê o seu nome aí, levante a sua mão, por favor. Tem alguém que não é crente, que está nos visitando? Ali está nos visitando? Então, pegue o nome. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Ajude aqui. Ali tem este moço. Glória a Deus. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E Deus vai aumentar a tua sementeira.